O vento ali fora não parecia ar. Parecia uma mão áspera raspando areia pelo mundo, como se tentasse apagar toda forma de vida. Sarah Legon continuou andando mesmo assim, um passo lento depois do outro, porque parar significava morrer. Seus lábios estavam rachados, a garganta ardia. O sol acima dela era uma moeda branca e dura que nunca se movia, e a terra abaixo estava aberta em fendas como barro velho. Na mão direita, ela carregava uma pesada frigideira de ferro fundido preta. Ela puxava seu braço como uma âncora. Na mão esquerda, segurava junto ao peito uma pequena bolsa de couro de veado, como se ali estivesse seu coração. A frigideira era para sobreviver. A bolsa era para viver. A fome já não era uma dor aguda. Era um espaço frio e vazio que nunca ia embora. Tornava seus pensamentos espessos e lentos. Fazia o horizonte parecer uma mentira a qual Sarah ainda não tinha cedido. Enquanto tivesse a frigideira e a bolsa, ainda tinha um motivo para continuar andando. Perto do pôr do sol, ela tropeçou em um lugar chamado Redenção. O nome pendia de uma placa quebrada que balançava em uma única dobradiça enferrujada, gemendo a cada rajada de vento. A cidade parecia morta. Prédios tortos, com janelas vazias como rostos sem olhos. Um salão, uma loja, uma ferraria. Todos ocos, todos silenciosos. A rua era uma larga faixa de poeira, sem pegadas recentes o bastante para prometer que alguém estivesse por perto. Sarah não veio por pessoas. Veio por água. No centro da cidade, uma forca de madeira erguia-se como um dedo escuro apontando para o céu. Perto dela ficava o poço da cidade. A corda estava desfiada e o balde tinha sumido. Sarah amarrou seu próprio cordão a um pequeno pote de lata e o baixou. Quando puxou de volta, conseguiu apenas alguns centímetros de água turva. Tinha gosto de metal e terra velha. Ela bebeu mesmo assim, porque era vida. Depois juntou restos de madeira seca de uma varanda desabada. Quebravam-se em suas mãos como ossos frágeis. Ela empilhou os pedaços com cuidado na terra e riscou um fósforo, um dos apenas 7 que ainda lhe restavam. Protegeu a chama com as 2 mãos, abrigando-a do vento. O fogo pegou, pequeno mas firme, e a fumaça cinza e fina subiu ao entardecer como uma prece frágil. Ela colocou a frigideira sobre as chamas e abriu a bolsa de couro de veado. O cheiro que saiu não era apenas tempero. Era memória. Era a cozinha de sua mãe. Era calor em um mundo que não tinha nenhum. Havia cominho, orégano seco, pimenta chile defumada e uma preciosa folha de louro. Sua mãe costumava dizer que comida era mais do que combustível. Era amor. Era conforto. Com o toque certo, quase nada podia parecer lar. Sarah tinha um punhado de feijões cariocas duros. Despejou-os na frigideira com um respingo de água. Eles chiaram contra o ferro quente. Acrescentou uma pitada de sal, um pouco de cominho e um pouco de chile. Mexeu devagar com uma colher de madeira gasta até o cheiro começar a se espalhar. No coração morto de redenção, aquele cheiro parecia um milagre. Ela comeu em pequenas mordidas, fazendo durar. Não a encheu, não completamente, mas acalmou a dor o suficiente para que ela respirasse sem tremer. Quando terminou, esfregou a frigideira com areia, as mãos se movendo como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. Foi então que uma sombra caiu sobre seu fogo. Sarah ergueu os olhos rápido, os dedos se apertaram no cabo da frigideira, pronta para golpear. Um velho estava ali, chapéu puxado para baixo, o rosto sulcado fundo como a própria terra. As roupas estavam empoeiradas. As mãos abertas, vazias. Ele não avançou. Apenas ficou ali, respirando o ar. Depois de um longo momento, falou. Esse é um cheiro que eu não sentia nesta cidade há 20 anos. Sarah permaneceu em silêncio. Ali fora, confiança podia matar. O velho deu um passo lento à frente, cuidadoso, como se soubesse que o medo morava nos ossos dela. Isso não são só feijões, disse ele. Isso é uma cozinha. Há diferença. Os olhos dele desceram até a bolsa e depois voltaram ao rosto dela. Eram olhos cansados, mas claros, não bêbados, não cruéis, apenas gastos pelo tempo. Meu nome é Dom Silvano, disse. Estou só de passagem. Achei que descansaria onde os fantasmas já estão cansados demais para gritar. Ele assentiu em direção à frigideira. Posso pagar se ainda tiver uma colherada sobrando. Um pouco de charque.
Sara olhou para ele. Viu tristeza em seu rosto, mas também decência. Lentamente, raspou os últimos feijões em seu prato de lata e o estendeu. Fique com o charque, disse, a voz áspera pelo desuso. Comida foi feita para ser compartilhada. Dom Silvano aceitou o prato com um aceno silencioso. Comeu devagar, como se cada garfada importasse. Quando terminou, ficou olhando o prato vazio como se fosse algo sagrado. Minha esposa fazia feijão assim, disse em voz baixa. Fazia um homem se sentir em casa, mesmo que fosse só um fogo na terra. Ela se foi há 10 anos. Ele levantou os olhos para Sara novamente, e desta vez olhou para ela como uma pessoa, não como uma estranha. Uma mulher que cozinha assim não pertence a um lugar como este, disse. Aqui é onde as coisas acabam. Você parece mais com Começos. Sara soltou uma risada curta e amarga. Começos já ficaram muito para trás para mim, disse. Só estou tentando encontrar um final que seja quente. Dom Silvano balançou a cabeça. O mundo é duro, sim, disse ele. Mas uma habilidade como a sua é real. Importa. E eu conheço um lugar que talvez veja isso. O aperto de Sara se intensificou em torno da bolsa. O vento empurrou o fogo que morria. Ela escutou, porque não tinha mais nada a que escutar. Há um rancho ao norte daqui, disse Dom Silvano. Rancho Elato, o maior desta região, comandado por um homem chamado Ignazio Ramírez. O nome não significava nada para Sara, mas a forma como o velho pronunciou fez seu estômago se contrair. Ele é o fazendeiro mais temido por estas bandas, continuou Dom Silvano. Duro como gelo de janeiro. Não desperdiça palavras. Alguns dizem que não lhe resta coração algum. Mas ele é justo e entende valor. Ele tem homens para alimentar, disse. Homens cansados de biscoitos secos e carne salgada. Ele se inclinou um pouco mais, baixando a voz como se estivesse lhe entregando algo frágil. Um homem assim pode mandá-la embora sem nem olhar, disse. Mas se há uma coisa que ele não consegue ignorar é o que uma refeição de verdade faz a um homem. Sara olhou ao redor da praça vazia, a forca, os prédios ocos, o silêncio que parecia um túmulo. Aquilo seria um fim se ela ficasse. Ela olhou para a frigideira, depois para a bolsa. Eram tudo o que ela tinha. Eram quem ela era. Onde fica? Perguntou, a voz mal acima de um sussurro. O rosto de Dom Silvano suavizou. Foi como ver o sol depois de uma longa tempestade. 2 dias ao norte, disse ele, apontando para a escuridão. Eu vou nessa direção também. Posso lhe mostrar o caminho. Depois disso, você segue sozinha. Sara encarou o pequeno fogo e sentiu algo se mexer dentro dela. Não era esperança. Esperança era frágil. Esperança podia se quebrar. Aquilo era algo mais duro. Propósito. Ela sentiu uma vez, firme e decidida. Está bem, disse. Lidere o caminho. Enquanto o velho se acomodava perto das brasas que morriam, Sara levou ao rosto a bolsa de especiarias de sua mãe e respirou fundo. Cominho, chile, orégano. Um passado que nunca poderia recuperar. Mas, por baixo disso, fraco como um novo amanhecer, ela sentiu o cheiro de outra coisa. Um futuro. Ela ainda não sabia, mas 2 dias depois estaria diante de um portão de ferro, segurando a frigideira como um escudo, encarando os olhos frios do fazendeiro mais temido do território, e teria apenas uma frase para salvar sua vida. Sara chegou ao rancho no fim da tarde, 2 dias depois de Dom Silvano deixá-la na bifurcação da estrada. A terra foi mudando lentamente enquanto ela caminhava. O deserto selvagem deu lugar a cercas e linhas retas, como se alguém tivesse colocado uma régua sobre a terra e a reclamado para si. Uma cerca de arame fino acompanhava a estrada por quilômetros, e Sara sentia como um aviso. Aquela terra tinha dono. Não era um lugar para pessoas perdidas. Então ela viu o rancho. Ele ficava em um vale raso, protegido por um grupo de grandes olmos que lançavam sombras frescas sobre a poeira. Os prédios eram sólidos, feitos de adobe e madeira escura, não como as carcaças quebradas de Redenção. Uma grande casa principal, com uma varanda larga, vigiava tudo como um olho que nunca piscava. Havia alojamentos, um celeiro, currais cheios de cavalos e uma forja de ferreiro com fumaça se enrolando no céu. Aquilo parecia poder. Sara parou diante do portão. Era de ferro preto pesado, com pontas afiadas no topo.
Um arco de madeira se erguia acima dele, profundamente entalhado com o nome do rancho. O portão estava fechado. O mundo lá dentro se movia com uma ordem silenciosa. O mundo cá fora era apenas poeira e a sombra fina dela. Ela esperou. Por fim, um cavaleiro apareceu. Um jovem peão montado em um cavalo nervoso. Ele olhou para ela de cima, como se fosse algo que o vento tivesse trazido. O que você quer? Perguntou. Vim falar com o Sr. Ramírez, disse Sara. O rapaz quase riu. O patrão não recebe andarilhos. Eu não sou uma andarilha, disse ela, forçando a voz a se manter firme. Sou cozinheira. Os olhos dele desceram até a frigideira em sua mão, depois para a bolsa junto ao peito. Ele não pareceu convencido, mas hesitou. Espere aqui, murmurou. Ele esporeou o cavalo em direção à casa principal. Sara ficou sob o sol quente enquanto o tempo se arrastava como uma corrente. Sentia olhos sobre ela vindos dos alojamentos e do celeiro. Homens a observavam da sombra. Ela não se mexeu. Não sacudiu o portão. Apenas esperou, porque aquele era seu último caminho. Então a porta da casa principal se abriu. Um homem saiu para a varanda e avançou. O rancho ficou silencioso, como se soubesse quem ele era. O trabalho parou. As vozes cessaram. Até os cavalos pareceram se aquietar. Ele se movia com um controle lento, como um homem que nunca se apressa porque nunca precisa. Aquele era Ignacio Ramírez. Ele era alto, de ombros largos, vestido de forma simples, sem coldre chamativo ou prata brilhante. Sua autoridade não pendia dos quadris. Ela vivia nele. O rosto era marcado pelo tempo, mas não gasto. Era duro, como pedra que não se deixa moldar. O cabelo escuro tinha fios grisalhos, e os olhos eram frios e afiados, da cor de um céu de tempestade. Ele parou a poucos passos do portão e olhou para Sara como se ela fosse uma ferramenta que alguém tivesse deixado no chão. O olhar percorreu as botas gastas, o vestido rasgado, a sujeira em seu rosto, a frigideira, a bolsa. Não era um olhar rude. Era um inventário. Ele falou em voz baixa, plana e definitiva. Aqui não damos nada de graça. As palavras atingiram Sara como um empurrão. Sua garganta secou. Por um instante, sentiu o velho medo subir, o medo que dizia: corra, esconda-se, desapareça. Viu o corpo dele se mover como se já tivesse terminado com ela, como se fosse se virar e ir embora. Ela não podia deixar isso acontecer. Pensou nas mãos de sua mãe e no cheiro daquela bolsa. Pensou nas palavras de Dom Silvano. É o cheiro da sua comida que abre a porta. Sara ergueu o queixo e encontrou os olhos frios de Ignacio. Não estou pedindo um presente, senhor, disse. A voz era baixa, mas firme. Sei que não valho muito, sussurrou, e a verdade queimou sua língua. Então disse a única coisa que possuía neste mundo. Mas eu sei cozinhar. Ignacio parou de se mover. Pela primeira vez, seus olhos não atravessaram Sara. Eles se fixaram nela. Ele lançou um olhar para a frigideira, depois para a bolsa, e então voltou ao rosto dela. Ficou em silêncio tempo suficiente para Sara sentir o coração pulsar na garganta. Ele não era um homem gentil. Ela podia ver isso. Mas era um fazendeiro. Entendia valor. Entendia o que mantinha homens trabalhando. Entendia o que fazia um dia duro parecer possível. Por fim, fez um leve aceno de cabeça, como quem toma uma decisão. Virou-se para o jovem peão que aguardava perto. Mostre a ela a cozinha, disse Ignacio. Depois olhou novamente para Sara. Os homens comem quando o sol tocar aquela serra a oeste, disse. Serão 10. Cozinhe para eles. E com isso, virou-se e foi embora, como se o assunto estivesse encerrado. O jovem abriu o portão apenas o suficiente para ela passar. Sara a atravessou. O portão se fechou atrás dela com um som pesado e definitivo que fez seu estômago se contrair. Ela estava dentro agora, mas não parecia seguro. Parecia que tinha entrado em uma prova que não podia falhar. O rapaz a conduziu pelo pátio até um prédio longo e baixo e empurrou a porta. É aqui, disse. Fogão, despensa, bomba d'água nos fundos. Meu nome é Léo. Ele a avaliou uma última vez, meio pena, meio dúvida. O patrão não estava brincando, acrescentou. Quando o sol bater naquela serra,
Eles estarão aqui. Então ele foi embora, e a porta se fechou, selando-a lá dentro. A cozinha cheirava a gordura velha e fumaça parada. Era grande e vazia, feita para trabalho, não para conforto. Um enorme fogão de ferro ocupava uma parede como um animal morto. As mesas estavam marcadas por cortes de faca, prateleiras seguravam sacos e latas empilhadas. Era um lugar que havia alimentado homens, mas nunca se importara com eles. Sara colocou a frigideira sobre a mesa. O baque sólido ecoou pelo cômodo. Por um momento, ela ficou completamente imóvel. Cozinhar para si mesma com um punhado de feijões era uma coisa. Cozinhar para 10 peões famintos, em uma cozinha estranha, com suprimentos desconhecidos, era outra. Suas mãos tremeram uma vez. Então ela as obrigou a parar. Ela começou pelo fogo. O ventre do fogão estava cheio de cinzas. Limpou tudo com movimentos firmes e colocou gravetos para acender. Riscou um de seus fósforos preciosos. A chama pegou, e ela alimentou até que a lenha se firmasse e o calor começasse a subir. O fogão despertou com um rugido profundo e baixo, e o ar quente empurrou para longe o cheiro frio do cômodo. Então ela abriu a despensa. Estava cheia de comida de sobrevivência. Sacos de feijão e farinha, batatas e cebolas, toucinho salgado e grandes pedaços de carne salgada, café, banha. Nada fresco, nada verde, nada macio. Mas Sara não via limites. Via ferramentas. Feijão levaria tempo demais. Ela precisava de algo que ficasse pronto até o pôr do sol e enchesse o estômago de um homem com conforto. Escolheu um ensopado grosso, rico e pesado, do tipo que grudava nas costelas. Ela encheu um balde na bomba d'água. Água fria e limpa respingando no metal como música. Lavou bem as mãos, esfregando com força para tirar a estrada, e o gesto pareceu um passo para dentro de uma nova vida. Cortou a carne salgada em cubos grossos. Descascou as cebolas, os olhos ardendo com um cheiro forte. Esfregou as batatas e as cortou em pedaços rústicos. Colocou uma grande panela de ferro sobre o fogão e derreteu a banha até brilhar. Então a carne entrou na panela. Chiou alto, e o cheiro de carne selando encheu a cozinha como uma promessa. Ela dourou a carne em etapas, cuidando para não lotar a panela. Queria sabor profundo, não carne cinzenta. Quando a carne ficou pronta, cozinhou as cebolas na gordura quente até ficarem macias e adocicadas. Então abriu a bolsa. O aroma subiu quente e familiar. Ela beliscou cominho, chile e orégano entre os dedos e polvilhou na panela. Tostou as especiarias na gordura da cebola, despertando-as, deixando-as florescer. O cheiro mudou na hora. Ficou mais profundo, mais rico, vivo. Era o cheiro de lar, infiltrando-se em um lugar que o havia esquecido. Ela devolveu a carne à panela, acrescentou as batatas, despejou água e deixou cair sua única folha de louro como uma prece silenciosa. Cobriu a panela e baixou o fogo. Agora o ensopado precisava de tempo. Enquanto ele fervilhava lentamente, ela fez biscoitos. Farinha simples, sal, banha, água, mãos rápidas, toque leve. Moldou-os e os colocou no forno. O sol começou a descer. A serra a oeste, visível pela janela, ficou dourada, depois laranja, depois escura, e então a porta da cozinha rangeu ao se abrir. 10 homens entraram. Estavam empoeirados, magros, queimados de sol e famintos. Moveram-se em fila, silenciosos e atentos. Seus olhos percorreram a panela, o calor, o cheiro. Depois, olharam para ela. O peito de Sara se apertou. Aquele era o momento que decidiria tudo. Ela levantou a tampa da panela do ensopado. O vapor saiu espesso e perfumado, levando carne, cebola e especiarias para o ambiente. Pegou uma concha e começou a servir. Encheu pratos de lata com o ensopado e colocou biscoitos ao lado. Os homens se sentaram às mesas compridas. E então veio o silêncio. Nenhuma piada, nenhuma conversa, apenas colheres raspando metal. Lento e constante. Eles comiam como homens que haviam esquecido que comida podia ser algo além de combustível. Sara ficou perto do fogão, mãos apertadas, observando os rostos. Um homem fechou os olhos por um breve instante depois de uma garfada, como se tentasse se lembrar de algo. Outro limpou o prato com um biscoito. 2 homens se levantaram e se serviram pela segunda vez, ajudando-se sem dizer palavra.
Pratos limpos começaram a se empilhar. O silêncio não era de raiva. Era pesado de concentração. Era respeito sem palavras. Então a porta se abriu novamente. Ignacio Ramírez entrou. O ambiente mudou na hora. Os homens se endireitaram. Até o ar pareceu se contrair. Ignacio caminhou até a panela, serviu-se e sentou-se à cabeceira da mesa. Comeu devagar, calmo e ilegível. Sara sentiu cada garfada como um veredito. Ele terminou. O prato estava limpo. Colocou a colher sobre a mesa como um homem fechando um livro. Então ergueu os olhos para ela. Para quem você já cozinhou antes? Perguntou. Sara engoliu em seco. Não tinha resposta elegante. Nenhuma casa rica, nenhum grande rancho, apenas a verdade. Para minha mãe, senhor, disse, e para mim mesma. Ignacio sustentou o olhar dela por um longo momento. Então assentiu uma vez, pequeno e definitivo. Levantou-se e virou-se para Léo. Dê a ela o quarto pequeno atrás do depósito, disse. Um cobertor e uma lamparina. Ele saiu sem dizer mais nada. Léo a levou até um quarto minúsculo, sem janelas, com um catre estreito. Cheirava poeira e ervas secas. Estava vazio, mas tinha uma porta que se fechava. Quando Sara acendeu a lamparina, o espaço se encheu de uma luz suave e quente. Ela se sentou no catre com o cobertor no colo, exausta de um jeito que não conseguia explicar. Não tinha sido recebida. Não tinha sido elogiada. Apenas lhe fora permitido ficar. Mas, ao fechar os olhos, ainda sentia o cheiro do ensopado em suas roupas. E, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, ela sabia onde dormiria na noite seguinte. Lá fora, o rancho se acomodava nos sons da noite, cavalos se mexendo, homens conversando baixo nos alojamentos. Sara apertou a bolsa de especiarias e escutou. Em algum lugar na escuridão, uma nova vida havia aberto sua porta, e ela sentia, no fundo dos ossos, que a parte mais difícil ainda estava por vir. Os dias no rancho Elato caíram em um ritmo duro. Sara se levantava antes do amanhecer e trazia o grande fogão de ferro de volta à vida. Assava, fervilhava, mexia e limpava até os braços doerem. Ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol, os homens entravam em fila, comiam em silêncio e voltavam aos cavalos, ao gado e à poeira. Eles não a insultavam. Não a elogiavam. Tratavam-na como uma ferramenta que funcionava bem, e naquele rancho isso era uma forma de respeito. Mas, quando a porta da cozinha se fechava, Sara ainda se sentia sozinha. Então, numa manhã, antes mesmo de o céu clarear por completo, ela encontrou algo no degrau de pedra do lado de fora da porta da cozinha. Era um pequeno ramo de orégano silvestre, colocado ali com cuidado, fresco o suficiente para que seu aroma se elevasse nítido e limpo quando ela o pegou. Sara ficou imóvel, o ar frio nos pulmões, olhando o quintal silencioso. Não havia ninguém ali. Ela levou o orégano para dentro e o colocou sobre a mesa, como se fosse uma mensagem. Naquele dia, ela notou um dos homens com mais clareza do que antes. Seu nome era Júlia. Trabalhava com os cavalos. Movia-se com uma gentileza silenciosa, como se pudesse acalmar um animal assustado apenas com sua presença. Era diferente dos outros porque não falava nada. Júlia era mudo. Seu silêncio fazia dele um outsider. E Sara sentia essa verdade como um hematoma familiar. Naquela noite, ela esmagou o orégano silvestre entre os dedos e o esfregou na carne salgada antes de cozinhá-la. O cheiro transformou todo o cômodo. Quando os homens comeram, ninguém disse uma palavra, mas Sara observou Julian dar sua primeira garfada. Ele mastigou devagar, depois ergueu os olhos para os dela por um breve momento. Não houve sorriso, não houve gesto, apenas um olhar claro que dizia que ele entendia. Os presentes continuaram a chegar, sempre na manhã antes do amanhecer. Cebolas selvagens, um punhado de cogumelos, pinhões. Sara os usava com cuidado, transformando comida simples em algo que parecia vivo. Os homens não sabiam porque as refeições tinham um gosto melhor, mas seus pratos voltavam mais limpos, e o silêncio à mesa começou a parecer menos vazio. Uma tarde, Sara viu Julian junto ao bebedouro, a mão esquerda envolta em um pano ensanguentado. Ela apontou para ele. Ele hesitou, depois o desamarrou para mostrar um corte profundo na palma da mão. Sara trouxe água morna, sal e pano limpo.
Limpou o ferimento e o enrolou com uma tira de pano rasgada de um saco de flores. Julian estremeceu com a dor, mas não se afastou. Quando ela terminou, ele deu um pequeno aceno de agradecimento, e o vínculo entre eles se estabeleceu sem uma única palavra. A paz durou um tempo, e então se quebrou. Uma carroça entrou no quintal numa manhã de terça-feira, carregando uma mulher vestida de preto da gola à barra. Seus cabelos grisalhos estavam presos com firmeza. O rosto parecia esculpido em madeira seca. Era Dona, tia de Ignacio Ramírez, uma mulher do passado do rancho, que voltou como uma sombra. Ela entrou na cozinha e olhou ao redor com desaprovação fria. Viu as mesas limpas, as prateleiras organizadas, o fogo constante, e sua boca se contraiu como se a visão a ofendesse. Então essa é a andarilha que Ignacio trouxe para minha cozinha, disse. Sara continuou trabalhando. Não discutiu. Virou 2 perdizes em sua frigideira, a pele chiando na gordura quente. Dona movia-se como um juiz, batendo a bengala, cheirando latas, espiando sacos, procurando algo para condenar. Quando falou novamente, a voz se agudizou. O que você sabe sobre alimentar homens de verdade? Disse, com sujeira do deserto ainda sob as unhas. Sara alcançou sua bolsa de especiarias e, sem pensar, usou uma pequena pitada da mistura especial da mãe. Canela, uma pitada de cravo e casca de laranja seca. Quando tocou a gordura quente, o cheiro se espalhou pelo cômodo como um espírito. Dona congelou. A bengala parou no ar. Os olhos se estreitaram, depois se abriram, e a raiva em seu rosto rachou em algo cru e confuso. Que cheiro é esse? Exigiu, a voz de repente fina. De onde você tirou isso? Sara continuou cozinhando, regando a gordura quente sobre os pássaros dourando. O aroma se intensificou. Dona deu um passo à frente como se fosse puxada pela lembrança. Essa é minha receita, sussurrou, e as palavras tremiam. Ninguém cozinha isso nesta cozinha há 15 anos. O rosto dela se contorceu, e a dor sob sua amargura subiu como uma ferida se reabrindo. Então ela voltou à raiva, porque raiva era mais fácil que o luto. Você não tem direito, disse, erguendo a bengala. Você vem do nada e ousa cozinhar minhas memórias. Naquele momento, Julian apareceu na porta com lenha nos braços. Parou, surpreso, os olhos alternando entre a velha e Sara. Sara finalmente se afastou do fogão. Não viu um monstro em Dona. Viu uma mulher se afogando em velhas tristezas. Não estou tentando roubar nada, senhora, disse Sara suavemente. Só estou tentando lembrar as pessoas como o calor tem gosto. As palavras caíram como um golpe silencioso. A bengala de Dona abaixou, a boca se abriu, mas nenhuma resposta veio. Um soluço seco escapou de sua garganta. Ela se virou e fugiu, passando por Julian como se o próprio cheiro a estivesse perseguindo. Depois disso, Dona ficou longe da cozinha. O rancho voltou ao seu ritmo, mas algo havia mudado. Sara entendeu que não estava apenas alimentando homens famintos, estava alimentando fantasmas. Estava alimentando o luto. Estava alimentando lugares dentro das pessoas que haviam ficado frios. Semanas depois, um mercador viajante chegou com um burro de carga e olhos cansados. Falou com Ignacio na varanda, depois fez uma pergunta que fez o coração de Sara saltar. Disseram-me que há uma nova cozinheira aqui, disse o mercador. Uma jovem, Sara Leighton. Quando encontrou Sara, ele entregou um pequeno pacote embrulhado em pano encerado. Um velho chamado Dom Silvano me deu isto, disse, se algum dia encontrar uma garota capaz de fazer magia com uma bolsa de especiarias, devo entregá-la a ela. As mãos de Sara tremeram enquanto desembrulhava. Dentro havia uma folha de papel dobrada, manchada e gasta, mas a escrita deixou sem fôlego. Era a letra de sua mãe. No topo, em letras cursivas, 2 palavras que fizeram suas lágrimas turvar a visão: tamales de Natal. Não era apenas uma receita. Era a voz de sua mãe. Era amor impresso em tinta. Sara segurou o papel junto ao peito e sentou-se com força, como se os joelhos tivessem esquecido como sustentar o corpo. Leu cada linha como uma oração. Na manhã seguinte, começou o trabalho. Tamales não eram comida rápida. Eram comida de celebração. Eram o tipo de refeição que exigia paciência e cuidado. Ela embebeu folhas de milho em um barril. Escolheu o melhor corte de porco e cozinhou lentamente com pimentas,
alho, cebola e especiarias. Depois adicionou canela, e a cozinha se encheu de um aroma que o rancho nunca tinha conhecido. Homens se aproximavam da porta, fingindo ter um motivo para estar ali. Os rostos estavam cansados, curiosos. Sara não falou muito. As mãos permaneceram ocupadas. Amaciou a massa até ficar leve. Desfiou o porco. Espalhou, recheou e dobrou cada folha como se estivesse embrulhando um segredo. Quando os tamales cozinharam no vapor, o ar se tornou espesso de conforto. Naquela noite, serviu 2 tamales para cada homem. Eles não sabiam o que fazer a princípio. Sara lhes disse suavemente para desembrulhar. Mãos ásperas retiraram as folhas. O vapor subiu. A primeira garfada mudou a cozinha. Um silêncio caiu mais profundo do que Sara jamais havia ouvido naquele lugar. Não era um silêncio vazio. Estava cheio de surpresa e de algo próximo ao assombro. Mesmo Jebedia, o mais velho e difícil de agradar, mastigou devagar, depois ergueu os olhos e deu a Sara um lento aceno de cabeça. Sara sentiu o peito se apertar com algo que mal conseguia nomear. Por um momento, aquela cozinha não era uma sala de trabalho. Era um lar. Então a noite se quebrou. Um grito terrível rasgou a escuridão, não humano, mas o agudo e desesperado relincho de um cavalo. Sara acordou e correu para fora, vendo o estábulo em chamas. As labaredas atravessavam o telhado. Fumaça rolava para o céu. Os cavalos gritavam de dentro. Os homens saíram correndo do alojamento, semi-vestidos, gritando, apontando, paralisados pela dimensão do desastre. Ignacio Ramírez subiu à varanda, já vestido, o rosto iluminado pela luz laranja do fogo, e não fez nada. Ficou como pedra, olhos arregalados, olhando as chamas como se visse outra noite, outro incêndio, outra perda. Os homens olharam para ele, esperando ordens. Nenhuma veio. O medo se espalhou por eles como doença. O estômago de Sara gelou, mas sua mente clareou. Ela sobreviveu à fome e à poeira. Sabia o que congelar significava. Significava morte. Os cavalos. Gritou. Precisamos tirá-los. As cabeças se viraram. Os homens olharam para ela como se não soubessem quem era. Léo, Jebedia, peguem os machados. Quebrem a cerca do curral mais distante para que tenham para onde correr. O resto, comigo. Vamos abrir essas portas. A voz dela deu aos homens um caminho. E o caminho lhes deu coragem. Eles correram. As portas do estábulo estavam quentes, mas os homens empurraram até a trave quebrar e as portas voarem abertas. O calor explodiu. A fumaça atacou suas gargantas. Sara rasgou tiras de pano para cobrir os olhos dos cavalos. Falou baixo com eles, firme, como se estivesse acalmando o fogo, não os animais. Um por um, os cavalos saíram correndo para o quintal, selvagens de terror, e então dispararam para a cerca quebrada e a escuridão aberta além. Julian trabalhou dentro da fumaça com concentração sombria, tentando libertar o valioso garanhão preto de Ignacio. O cavalo lutava e relinchava. Então o telhado gemeu. Uma viga em chamas se soltou e caiu. Sara viu tarde demais. A viga atingiu perto de Julian e um pedaço pesado e queimando acertou sua perna. Julian caiu com força. O rosto contorcido de dor, a perna dobrada de forma errada. O garanhão finalmente se libertou e fugiu. Todo o corpo de Sara gritava para correr até Julian, mas ela se obrigou a continuar dando ordens, porque se parasse, os homens parariam. Tire-o daqui! Gritou. Arrastaram Julian para fora justo quando mais do telhado desabava em um rugido de fogo. Sara voltou-se para o quintal, formou uma linha com baldes e lutou para impedir que as brasas tomassem o alojamento. O vento mudou perto do amanhecer, afastando a fumaça o suficiente para que vencessem. Quando o sol nasceu, o estábulo era um esqueleto negro, mas o rancho ainda estava de pé. Os homens ainda respiravam. Os cavalos estavam vivos. Sara ficou no quintal, fuligem cobrindo a pele, vestido rasgado, músculos tremendo de exaustão. Julian jazia junto ao bebedouro, pernas engessadas, olhos nela. Mesmo com a dor, conseguiu um pequeno sorriso de gratidão. Na varanda, Ignacio ainda estava no mesmo lugar onde permanecerá congelado a noite toda. Mas seus olhos agora eram diferentes. Claros, fixos em Sara, como se a visse pela primeira vez. Naquela manhã,
Sara acendeu o fogo da cozinha novamente e fez uma sopa simples de cura, bacon, cebolas, batatas, cenouras. Levou a primeira tigela a Julian e ajudou-o a se sentar. Ele segurou a tigela perto, inalando o vapor como se fosse remédio. Mais tarde, Ignazio entrou na cozinha. Parou diante de Sara, voz mais baixa que o normal, áspera. O rancho teria se perdido, disse. Você o salvou. Então, como se lhe custasse dizer, falou duas palavras silenciosas que mudaram o ar da sala. Obrigado. Depois disso, Dona veio à cozinha, não com raiva, apenas cansada. Cheirou a sopa e olhou para a panela como se contemplasse um passado que não podia mudar. Quando a antiga casa do rancho queimou, disse: Minha mãe fazia esta mesma sopa para os sobreviventes. Olhou para Sara e falou de forma estranha, mas honesta. Você cozinha como se estivesse alimentando fantasmas. A voz de Sara permaneceu suave. Às vezes, os fantasmas têm mais fome. Dona deu um único aceno rígido, não um pedido de desculpas, mas algo próximo do respeito, e foi embora. O rancho se reconstruiu, tábua por tábua. Os homens agora falavam com Sara. Palavras pequenas, agradecimentos simples. Julian se recuperou lentamente, passando horas em um banco próximo à cozinha, e um dia voltou com uma lata contendo uma planta de pimenta viva. Ofereceu-a a ela com esperança silenciosa nos olhos. Sara ajoelhou-se junto à parede sul da cozinha e cavou na terra dura. Plantou a pimenta e depois pressionou suas próprias sementes salvas na terra úmida ao redor. Coentro, tomilho, 3 sementes de pimenta do passado de sua mãe, raízes do presente de Júlia, um futuro crescendo na mesma terra. Numa noite, Ignazio entrou na cozinha e colocou um documento dobrado sobre a mesa. Era uma escritura. Isto lhe dá título sobre esta cozinha e a terra onde ela se encontra, disse. Metade do negócio de provisões é legalmente seu. Sara encarou o papel como se pudesse desaparecer. Por quê? Sussurrou. O rosto de Ignazio permaneceu duro, mas os olhos carregavam uma verdade que ele mantivera enterrada por anos. Meu primeiro rancho queimou há 15 anos, disse. Minha esposa e meu filho estavam dentro. Fui o único a sair. As palavras eram simples, mas cortaram fundo. Sara então entendeu porque seus olhos tinham carregado um fantasma, porque ele havia congelado diante do fogo. Naquela noite, continuou. Eu vi isso acontecer de novo, e não fiz nada. Mas você correu para dentro do fogo. Você assumiu o comando. Manteve este lugar unido quando eu não podia. Ele respirou devagar. Não preciso de uma cozinheira, disse. Preciso de uma parceira. Sara olhou pela janela para sua pequena horta, os brotos verdes empurrando a terra que antes estava morta. Pensou na receita da mãe. Pensou nos presentes silenciosos de Júlia. Pensou no portão se fechando atrás dela e no medo de nunca pertencer a algum lugar. Ela ergueu os olhos para Ignazio. Sim, disse. As palavras se firmaram na sala como pedra cravada no chão. Sólido, verdadeiro. Na manhã seguinte, Julian pendurou uma placa entalhada acima da porta da cozinha. As letras eram profundas e orgulhosas, e acima delas ele gravou uma única chama: Eu fuego dei Maria. Sara tocou a madeira e, pela primeira vez em anos, sorriu sem se forçar, porque atravessara o deserto com nada além de uma frigideira e uma bolsa de especiarias. E agora, nesta terra dura de poeira e fogo, ela tinha um nome numa porta, raízes na terra e um lugar que finalmente parecia lar.